É bom ter você de volta. Vamos ver então as decisões publicadas agora na primeira semana de maio de 2018, relativas a SDC e STI do Tribunal Superior do Trabalho. A primeira delas a gente vê aqui no RO, Índice de Coletivo de Natureza Econômica. Semana passada nós vimos que a Fundação Padre Anchieta, por ter natureza pública, se submete ao rito dos precatórios, no caso da execução. E aqui se tem a impossibilidade de prolação de decisão em dissídio coletivo acerca de pretensões de natureza econômica no curso de julgamento de dissídio coletivo. Assim, conforme se tem nessa emenda, é uníssono na jurisprudência do TST, segundo a qual a Fundação Padre Anchieta ostenta natureza pública, assim reconhecida em processos que versam sobre pretensões diversas. Incide por corolário a diretriz jurisprudencial número 5, a orientação jurisprudencial número 5 dessa STC. Tal fundamento, corroborado pela inexistência de normas preexistentes ou originárias de conquistas da categoria, impede o deferimento das cláusulas de natureza econômica e, em grande parte, daquelas de cunho social. Ou seja, a orientação jurisprudencial número 5 da STC confirma que não cabe o deferimento ou exercício do poder normativo com relação à cláusula de natureza econômica em desfavor de ente público. O importante destacar é que é necessário, caso a alegação seja essa, que se demonstre que a fundação realmente tem natureza pública, ou seja, não se trata de uma atuação do ente público no mercado concorrencial por meio de ente aparentemente público. Também se confirma nesse caso que, em face da inexistência de normas preexistentes ou de conquistas da categoria, também o poder normativo do Poder Judiciário que é exercido no dissídio coletivo também fica limitado. Nesses embargos 15.000 de 2007, há pelo menos dois aspectos a serem destacados. O primeiro é o que se entendeu que a empresa siderúrgica seria considerada como operador portuário para fins de aplicação da norma coletiva entabulada pelo Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo. Ou seja, não seria necessariamente a atividade fim dessa empresa, mas ainda assim o trabalhador seria caracterizado como integrante de categoria diferenciada e, consequentemente, as normas coletivas dessa categoria seriam aplicadas a seu contrato de trabalho. O outro elemento importante a ser destacado, que é buscado então na fundamentação desse acórdão, é essa forma ou a necessidade de demonstração da similitude fática para a demonstração de divergência jurisprudencial, ou seja, pela descrição que se faz na fundamentação desse acórdão, até se encontram decisões nas quais se reconhece o cabimento dessa alegação da reclamada, no sentido de que ela era um terminal, ela explorava um terminal portuário privativo e, consequentemente, não se enquadraria como operador portuário de porto organizado. Entretanto, o que se caracterizou no caso é de que o acórdão regional não tratava dessa premissa fática, ou seja, desse elemento fático. Não houve a expressa discussão e apresentação e conclusão acerca dessa condição, ou seja, a caracterização da reclamada como exploradora de terminal privativo. A turma então não conheceu desse tema com base no óbice derivado da súmula 126. E assim, ainda que aparentemente se tratassem de casos semelhantes e ainda que se encontrassem decisões que acolhiam a tese defensiva da reclamada, o que se caracterizou nesse caso é de que o acórdão tratado especificamente não expunha essa premissa fática essencial, ou seja, de que a reclamada efetivamente era exploradora de terminal privativo e não poderia ser enquadrada como operadora portuária. Um caso também importante é o dos embargos 57 de 2013. E aqui, além do tema principal, que é a impossibilidade da aplicação do piso salarial de engenheiros que trabalham para a administração pública direta, o importante destacar é a afirmação dessa tese, de que prevalece nessa subseção, ou seja, a emenda traz que prevalece nessa subseção a tese de que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração a servidor público deve ser precedida de necessária autorização legal e de prévia dotação orçamentária, nos termos do artigo 3710, 169, parágrafo 1º da Constituição, sendo inviável a aplicação do salário profissional da mencionada categoria.
O caso tratado especificamente é o desse, é de empregado, engenheiro que presta serviço à administração pública pretendendo a aplicação do piso salarial contemplado em lei. A compreensão que se tem nesses casos, então, é de que não pode a Justiça do Trabalho deferir simplesmente essa aplicação porque se estaria violando essas regras da Constituição Federal relativa à necessidade de autorização legal para a concessão de reajustes no salário de trabalhador, além da necessária dotação orçamentária. O importante nesse caso é exatamente verificar que essa tese prevalece com relação aos engenheiros, mas eventualmente, havendo uma demonstração suficiente, essa tese pode ser aplicada também em casos semelhantes, desde que se comprove que efetivamente a pretensão do reclamante corresponde à concessão de vantagem ou aumento por meio de decisão judicial, sem que se contemple a previsão legal, ou ainda dotação orçamentária. Sim, se pode verificar em casos próximos que essa aplicação pode variar um pouco dependendo de qual o objeto específico da pretensão da parte. Um outro caso também relevante que encontramos no AG 362 de 2013 é de que, conforme se tem na emenda, a jurisprudência desse Tribunal Superior é no sentido de que, na hipótese do empregado sujeito ao regime geral de 44 horas semanais, mas que cumpre a carga de 40 horas, aplica-se o divisor 200 para a apuração do salário hora, tendo em vista que o salário ajustado remunera a jornada verdadeiramente praticada. Nesse passo, embora o direito à negociação coletiva esteja constitucionalmente assegurado, tal garantia não goza de caráter absoluto, uma vez que as cláusulas previstas no instrumento normativo celebrado deverão preservar as normas de ordem pública, especialmente os princípios jurídicos constitucionais. A circunstância que se verificava aqui é que havia norma coletiva delimitando o divisor como sendo de 220, o que é aplicável habitualmente aos trabalhadores que se submetem a um regime de 44 horas. Entretanto, uma vez verificado que a duração normal durante a semana era de 40 horas, a Justiça do Trabalho vem entendendo que se aplica esse divisor 200. Se for o caso, houver interesse, posso até fazer um vídeo explicando como se apuram esses divisores matematicamente. Mas o importante é destacar aqui é de que, ainda que haja norma coletiva prevendo o divisor específico para aplicação a determinada categoria, o que vai delimitar o divisor a partir do qual se apura o valor do salário hora é a carga semanal de trabalho, ou seja, a duração semanal do trabalho. E o aviso lateral é de que sempre se tomar cuidado para não se usar o termo incorreto de jornada semanal. Nesse outro caso, no agravo 1.002.500 de 2008, se tem o exame da necessidade de observância da cota relativa à contratação de pessoas com deficiência por empresas de maior porte. No caso, o que ocorreu foi que se considerou que a empresa não descumpriu essa regra em virtude da impossibilidade prática, ou seja, é possível que ainda que a empresa esteja obrigada a contratar empregados com deficiência, uma vez que se demonstre essa impossibilidade de ordem prática, é possível exonerar a empresa de qualquer tipo de penalidade. Assim como se tem na ementa desse julgado. Nesse sentido, a turma destacou que, conforme o substrato fático da decisão regional, reproduzida no acordo embargado, restou evidenciado que a empresa efetivamente envidou esforços para contratar trabalhadores com deficiência e reabilitados, sendo acompanhado pelo Ministério Público do Trabalho por 10 anos. Ademais, foi consignado que a reclamada cumpriu as condições impostas no termo de ajustamento de conduta firmado com o MPT, juntando anúncios de jornal de grande circulação e sentenças negativas que comprovam o envio de correspondências a escolas, associações de deficientes físicos locais, CIN, CIEMACO e INSS no intuito de buscar trabalhadores com os requisitos para preencher o percentual mínimo do artigo 93 da Lei 8.213, ou seja, não é admissível essa alegação, mas é claro que há necessidade da comprovação fática dessa impossibilidade, ou seja, não basta que a empresa simplesmente alegue a mera impossibilidade de contratação ou de localização de trabalhadores deficientes com interesse. Ou seja, é importante que já desde as instâncias ordinárias se comprove por meio, especialmente de documentação, que essa empresa buscava a contratação, mas não conseguia.
Aqui, continuando então nesse exame, evidenciou-se que, apesar do empenho ativo da reclamada em suas diligências, foram também constatadas dificuldades alheias à sua vontade, decorrentes da falta de profissionais específicos para o trabalho, dos obstáculos impostos pelas empresas tomadoras de serviços, que são resistentes em oferecer postos de trabalho a pessoas portadoras de deficiência, além das peculiaridades das funções de limpeza e conservação, que dificultam a adequação da mão de obra especial a tal ramo de prestação de serviço. Ou seja, além daquela busca ativa da empresa, se verificou que havia uma dificuldade na prestação de serviço com trabalhadores deficientes. Então, nesse caso, se admitiu que a empresa pudesse não cumprir a cota, mas justificadamente. Nesse caso, é um reforço de entendimento que já é manifestado pelo TST há algum tempo, mas que vale a pena seu destaque. São os embargos 329 de 2011. No presente caso, o parquet pretende que o réu se abstenha de prorrogar a jornada de trabalho diária de seus empregados, além das 2 horas legalmente previstas, sem justificativa legal. Tal circunstância constitui direito individual homogêneo passível de defesa pelo parquet. A origem comum faz presumir a uniformidade da gênese do direito. Então, nesse caso, se reconheceu a legitimidade do Ministério Público do Trabalho para promover a ação civil pública de modo a compelir o empregador a não exigir a prorrogação de jornada de trabalho. Ou seja, se confirmou que essa defesa dos limites da duração do trabalho se corresponde a direito individual homogêneo, consequentemente podem ser objetos legítimos da ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho, ou seja, em alguns outros casos se pode admitir até a verificação de modo coletivo da extrapolação da jornada e a condenação da empresa empregadora no pagamento dessas verbas que seriam apuradas em liquidação individualizada. Aqui no caso, com mais razão, o que se pretendia era só a obrigação de não fazer, ou seja, de que a empresa não exigisse essa prorrogação e, consequentemente, se caracterizaria o direito individual homogêneo passível de defesa por meio de ação civil pública. Aqui também um caso de relativa novidade, aparentemente envolvendo apenas uma empresa, mas que pode se reproduzir em outras circunstâncias relativas a essa categoria, especialmente a prestação de serviços nos ramos hospitalares. São os embargos 1442 e 2012. O quadro fático revelado nos autos retrata a situação atípica de quem é empregado, que, embora contratado como horista, recebe salário fixo mensal, o que a rigor seria inviável. Constatando-se que a reclamante não era empregada horista típica, mas mensalista, o cômputo do repouso semanal remunerado no salário mensal encontra lastro no artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 605. Nesse contexto, correto em deferimento da repercussão do adicional de periculosidade no repouso semanal remunerado, que já estava inserido na sua base de cálculo, sob pena de incorrência em bis em idem. Aqui a situação que criava uma certa confusão é de que a contratação da trabalhadora era denominada como horista, ou seja, aqueles trabalhadores que recebem conforme o número de horas efetivamente trabalhadas. Entretanto, havia um salário fixo mensal. O que se constatou na realidade nesse caso é de que, sim, havia um salário fixo mensal que correspondia a um determinado número de horas. Dessa forma, o pagamento de salário fixo mensal já incorpora a remuneração do repouso semanal remunerado. Consequentemente, ainda que se tenha verificado a necessidade do pagamento de adicional de periculosidade à empregada, esse pagamento não justifica a nova repercussão desse adicional sobre o repouso semanal remunerado, porque não se estava aplicando esse adicional sobre o valor da hora, mas sim sobre o valor do salário fixo mensal, o qual, mais uma vez repito, já incorpora o pagamento do repouso semanal. É interessante destacar esse caso porque ele é relativamente novo e pode se reproduzir em outras contratações relacionadas com a área hospitalar. Então essas foram as decisões que mereceram destaque na publicação ocorrida na primeira semana de maio de 2018. O link para essas decisões pode ser encontrado na descrição do vídeo aí abaixo. Caso seja do seu interesse a explanação acerca de algum dos temas vistos hoje, deixe um comentário e nós podemos tratar disso em outra oportunidade. Eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.